Muito bom estar aqui para ler a palavra com você e aprender, né? Quando a gente lê a palavra, a gente aprende. Eu queria ler com você, querido, Neemias 10:29. A palavra de Deus diz: Fazemos por meio deste acordo, junto com as nossas autoridades, a seguinte promessa: Nós viveremos de acordo com a lei de Deus que Ele nos deu por meio de seu servo Moisés. Obedeceremos tudo que o Senhor nosso Deus nos mandar e cumpriremos todas as leis e os mandamentos. Se quebrarmos essa promessa, seremos amaldiçoados. Eu queria falar hoje da obediência. A obediência ela é fruto da graça de Deus. No capítulo 9 de Neemias, a gente trabalhou já um pouquinho que o povo estava longe do Senhor, Deus levanta Esdras e Neemias para a restauração daquele povo, e um dos instrumentos foi a leitura da palavra, provavelmente o Pentateuco, né? E com isso, eles tiveram quebrantamento, arrependimento, enxergaram o seu pecado, a glória de Deus, e houve mudança. E a Bíblia diz que eles adoraram a Deus. Eles ficaram cantando, louvando, quanto no Antigo Testamento e no Novo, a marca do cristão é louvar e é servir a Deus. Então eu queria falar dessa obediência, que é fruto da graça, que a graça é o poder de Deus, o Espírito Santo operando em nós. Então, por nós mesmos, nós não somos capazes de viver uma vida íntegra e de obediência. Mas a Bíblia vai falar sobre isso. Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, que Deus tem uma palavra para nos ensinar a obedecê-lo. E o poder do Espírito em nós que nos capacita. Então, o povo estava quebrantado, arrependido, querendo servir a Deus. E a Bíblia vai dizer que naquela época havia necessidades no templo. Pessoas que levavam a lenha para o sacrifício, que cuidavam da lenha, levavam os utensílios, levavam os cereais, levavam os animais, precisava organizar, precisava limpar. E depois você vai ler aqui em Neemias 10, do 28 em diante, você vai ver que eles tinham recebido a palavra e os corações estavam quebrantados para obedecer a Deus. Então o texto vai dizer assim, nós vamos considerar a palavra que Deus deu a Moisés. Nós vamos considerar esse chamamento, né? Ele diz que nós queremos se envolver, cada um de nós contribuirá todos os anos com 4 gramas de prata para ajudar a pagar as despesas do templo. Olha só, para o serviço de adoração no templo, daremos o seguinte: os pães que serão oferecidos a Deus, oferta diária do trigo, de cevada, os animais que serão completamente queimados todos os dias, como sacrifício e oferta sagrada para o sábado, para as festas de lua nova. Então, era ensinamentos espirituais para o povo de Deus se envolver. Então, você vai olhar que eles tinham que ofertar. Tinha muito agricultor, muito pescador, muito lojista, né? Muito comerciante. Então ele fala de levar os animais, a lenha, a cevada, o trigo, a prata. E eram as ofertas para a manutenção do templo e da obra de Deus. Não só eles doavam algo, mas como eles também se dispunham a fazer parte, a trabalhar. Então, eu e você que somos cristãos, nós temos a nossa vida com Deus, pela palavra, através de Cristo, né? O novo nascimento, a salvação, perdoa os nossos pecados e nos ensina agora a ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo e viver para a glória de Deus. Eu sei que a vida não é fácil para ninguém. Se você for esperar ter tempo para ir na igreja, você nunca vai ter. Esperar ter tempo para ler a Bíblia, às vezes não é prioridade. Mas a gente entende aqui que o cristão precisa buscar, precisa se esforçar para praticar a leitura e a dedicação. E ele vai falar das ofertas, das doações. Eu sei que no mundo religioso, e que se diz cristão também, tem muito exagero. Mas eu queria convidar você a olhar para a Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo, que se dispor para servir, para trabalhar em favor do reino de Deus é bíblico. Eu sei que a gente tem a nossa natureza egocêntrica, narcisista, e a demanda das coisas, mas eu creio que o Espírito Santo quer nos capacitar a obedecer o Senhor, a servir o Senhor e também a doar, a contribuir, a ofertar. O texto diz que o templo tinha uma estrutura e que através daqueles servos de Deus as coisas iriam acontecer.
Deus não depende de mim nem de você, tá bom? Mas Ele nos chama para participar. Vamos imaginar que a obra de Deus, vamos imaginar, está chamando eu e você para servir, para doar. Será que a gente tem feito a nossa parte? Será que a gente tem prazer em congregar, em servir, em ajudar? Então, eu queria que você pensasse nisso, que a vida cristã é Cristo em nós. E fruto disso, a obediência naquilo que agrada a Deus e aquilo que está na palavra. Então, nós temos que encontrar o equilíbrio. Eu sei que você tem conta para pagar, e eu também. Não espera sobrar dinheiro para participar da obra de Deus, contribuindo, ofertando, dizimando. Eu sei que seu dia, às vezes, é curto, mas será que o Espírito Santo tem poder para nos ajudar a organizar o nosso horário? A nossa vida de trabalho, de estudo, de família, de lazer, mas do reino de Deus aqui na terra, através da igreja local. Então, querido, ninguém é tão pobre que não possa contribuir. Ninguém é tão inútil no sentido incapaz de não poder fazer algo para abençoar as pessoas, para servir na igreja local, para a expansão do reino de Deus. E a minha oração é que o Senhor nos ajude a conhecê-lo de tal maneira que temos um coração para servir. Lembre-se que Jesus desceu do céu e veio aqui, pegou uma bacia, uma toalha, para lavar os pés de pecadores indignos como eu. O que isso tem a nos ensinar? Muita coisa boa. Às vezes é um serviço simples, às vezes é uma coisa que a gente fica escolhendo e não sai do nosso jeito. Será que isso é a obra da cruz, na minha vida e na sua? Então que o Espírito Santo nos ajude a obedecer por amor a Deus, pela graça, pela misericórdia de Deus e na expansão do reino. Então, seja mais paciencioso, seja mais dedicado, porque Jesus nos chamou para a glória dele, tá bom? A Bíblia diz, bem-aventurado quando o Senhor voltar e achar seus servos trabalhando para a glória de Deus, para a glória dele. As boas obras não salvam, mas os salvos são chamados para as boas obras. Se envolva, glorifique a Deus, use o que Deus te deu para a glória dele, para transformar em pérolas, em tesouros espirituais. Seus dons e talentos, o seu recurso, o seu tempo, para expandir o reino de Deus, tá bom? Se você gostou dessa reflexão, pode compartilhar e ajuda a gente a semear o Evangelho. Um beijo no seu coração, graça e paz, não mais eu, mas Cristo vive em mim.